pode comemorar porque Bolsonaro foi finalmente denunciado pela PGR. Depois de muito esperar, há poucas horas dessa noite de terça-feira, a denúncia finalmente aconteceu. E essa denúncia, ela é uma denúncia fatal para o Bolsonaro, porque Paulo Gonet caracterizou a tentativa de golpe de Estado, colocando o Bolsonaro como chefe da organização criminosa, que atuava dentro do Palácio do Planalto, usando as estruturas da própria República para atacar a República. E a denúncia, ela foi construída basicamente junto conosco, porque nós praticamente construímos a denúncia que foi apresentada pelo Paulo Gonet. Porque ele falou que Bolsonaro comandava uma organização criminosa, Bolsonaro era o maior beneficiado de tudo e principalmente existe a presença de um golpe de Estado ou de um golpe contra a democracia. Porque Paulo Gonet citou os bloqueios nas rodovias no segundo turno, promovido por Silvinei Vasquez e Anderson Torres. E contra esse bloqueio que foi feito, foi executado, não há como dizer que não houve uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro está caracterizado como golpe de Estado. Nesse crime não existe anistia e não adianta querer falar que Donald Trump vai interferir ou ficar irritado com essa denúncia, porque não vai. Essa história de Trump é uma mentira de Eduardo Bolsonaro e também de Steve Bannon. Na sua opinião, o relatório foi bem feito? Você leu o relatório? Você concorda que Bolsonaro deu um golpe de Estado? Você ficou contente? Quando que Bolsonaro vai ser preso? E faltam outras duas denúncias. Bolsonaro vai ser denunciado nas joias e nos documentos falsos? Quando você acha que Bolsonaro vai ser preso? Gostou? Então deixa o like no vídeo se você gostou da denúncia e se inscreva no canal. Paulo Gonet, o PGR, finalmente apresentou a denúncia contra o Bolsonaro. E foi muito interessante porque parece que o Gonet viu os nossos vídeos ou parece que nós antecipamos a denúncia do Paulo Gonet. Porque desde 2021, por aí, nós falamos que Bolsonaro comanda uma organização criminosa de dentro do Palácio do Planalto, usando as estruturas da própria República para atacar a República, porque ele queria destruir tudo. E esse movimento de destruição do Bolsonaro levou ao 8 de janeiro e às tentativas de tomada ilegítima do poder. Paulo Gonet construiu o relatório, eu li o relatório, e ele mostra que o Bolsonaro ele seria o maior beneficiado dessa tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro sabia de tudo e nada fez para impedir, portanto ele era o chefe dessa organização criminosa, já que ele seria o maior beneficiado dessa tomada ilegítima de poder. Bolsonaro foi denunciado junto com outras 33 pessoas. E dessas 33 pessoas, existem duas que são cruciais: Anderson Torres e Silvinei Vasquez. Porque Bolsonaro ele pode argumentar o que quiser. Ele pode falar que o 8 de janeiro foi uma baderna. Concordo com ele. Ele pode falar que ele não teve culpa lá do plano Punhal Verde e Amarelo. Concordo com ele, vou dar esse benefício para o Bolsonaro. Porque não houve execução, tal, eles abortaram, então você não pode. Concordo com todos os argumentos, vou dar essa colher de chá. Mas houve a execução no segundo turno da campanha de 2022, baseado num relatório falso produzido pelo Departamento de Inteligência do Ministério da Justiça, do Anderson Torres na época que ele era ministro, e tem lá todas as conversas, todas as provas. Aconteceu um bloqueio nas rodovias para impedir que a população votasse no Lula. E esse foi o golpe que Bolsonaro tentou dar e quase funcionou porque a vitória de Lula foi muito apertada. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal se mobilizaram, foram a campo, fizeram reuniões. Então não há como Bolsonaro argumentar contra isso, porque o bloqueio foi baseado num relatório falso com o objetivo de beneficiar Bolsonaro, e Anderson Torres mobilizou todas essas pessoas para que isso de fato acontecesse. E isso está presente no relatório, não tem como Bolsonaro contra-argumentar contra isso. Mas ele vai falar assim: mas eu não tive nada a ver com isso, foi uma ideia do Anderson Torres. E aí que está a construção do relatório. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele não pode não ter dado ordem nenhuma. Não deu ordem nenhuma. Só que ele fomentou o ambiente para que tudo aquilo que aconteceu acontecesse. Ele criou esse ambiente com falas dúbias. Precisamos fazer alguma coisa. Não podemos permitir que isso aconteça. Falas dúbias. E ele foi fomentando isso.
Fomentando. Ele não deu nenhuma ordem direta. Por quê? Porque ele sabia que se ele desse uma ordem direta, ele poderia se prejudicar. Então ele fez a egípcia, ficou quietinho. Bom, eu vou ficar quieto. Se der certo o que esses aloprados estão fazendo, eu me beneficio, ótimo. Se der errado, eu não participei. Porque o objetivo de Bolsonaro era não ser preso. Bolsonaro tinha crimes antes dele ser presidente, eles foram paralisados os julgamentos e seriam julgados depois. E principalmente durante a crise sanitária, que ele matou 700 mil pessoas. Uma situação igual a do Trump. Trump só não está preso porque ele virou presidente de novo. Então ele fomentava tudo, ele sabia de tudo. E ele não coibiu o movimento golpista, o movimento antirrepublicano. Quando ele percebeu que a situação saiu do controle por conta da invasão na sede da Polícia Federal em 12 de dezembro, e ele viu que a festa da Selma daria problema, ele se reúne com o Dias Toffoli num jantar na casa do Fábio Faria e chora. O Dias Toffoli fala pra ele, foge porque você vai se lascar. E o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos. Foi isso que aconteceu. E as estratégias que estão sendo construídas para a prisão do Bolsonaro estão perfeitas. Porque elas estão baseadas no relatório. Bolsonaro vai ser condenado por golpe de Estado. Vai ser condenado. Não tem como ele escapar. Porque está ali o bloqueio nas rodovias no segundo turno. É o ponto crucial que nós sempre falamos aqui no canal. E o Paulo Gonet colocou isso no relatório. Não tem como Bolsonaro escapar. Bolsonaro vai ser condenado por ter tentado dar um golpe de Estado. E ele tentou, porque o bloqueio nas rodovias está aí. Está no relatório. E esse crime, essa tipologia é muito importante. Se Bolsonaro fosse condenado somente por chefe de organização criminosa, ele poderia ser anistiado. Mas crimes contra o Estado Democrático de Direito não tem anistia prevista, é inconstitucional. Então Bolsonaro pode falar que ele tem voto à vontade, como ele falou hoje, para ser anistiado. Não dá, porque é inconstitucional se você for condenado pelo ataque, por tentativa de golpe de Estado. Acabou. E não caiam nessa esparrela de que, o Donald Trump vai se zangar. É mentira, é mentira. Aquele Sun Puncher que fica publicando vídeo na rede social falou que o Trump e tal iria se irritar, falou com o Itamaraty. Falso, o cara nem leu a notícia. Não caiam nessa. O que aconteceu foi o seguinte. O Fábio Zanin, da Folha de São Paulo, trouxe uma informação que é a seguinte. Um senador americano, o Steve Daines, se reuniu em um almoço com a representante, com a executiva do Itamaraty nos Estados Unidos. E ali ele teria falado que a denúncia da PGR contra Bolsonaro iria incomodar o Donald Trump. O Fábio Zanin perguntou se houve essa conversa. Não, esse assunto não foi nem tocado. Quem que fomentou essa notícia falsa que o Trump ficaria incomodado? Steve Bannon, que foi conselheiro do Donald Trump, que é amiguíssimo do Eduardo Bolsonaro, se reuniu com Marco Rubio, que é secretário de Estado dos Estados Unidos. E ele teria comentado, o Bannon teria comentado com o Marco Rubio sobre a denúncia da PGR contra o Bolsonaro. Isso poderia desagradar o Donald Trump e o Marco Rubio teria concordado. Mas está vindo do Steve Bannon. Bannon é um tremendo de um mentiroso. O Bannon fica falando essas notícias falsas para continuar tentando prestigiar, bajulando o Eduardo Bolsonaro. Porque ele sabe que o Eduardo Bolsonaro é uma besta. E ele, Bannon, já perdeu a influência que ele tinha com as lideranças de extrema direita no mundo. Ele só mantém com o Eduardo Bolsonaro porque ele fala que o Donald Trump vai ficar bravo, que, com a denúncia do Bolsonaro, que o Eduardo vai ser presidente do Brasil um dia. Então ele continua com o Bannon, o Eduardo. Só que o Trump já limou o Bannon. Hoje, a figura mais importante dessa campanha política ou dos conselheiros de extrema-direita é o Elon Musk. Porque o Musk, diferentemente do Bannon, tem muitos recursos financeiros e tecnológicos para, de fato, influenciar em pleitos políticos. E diferentemente do Bannon, que cobra, o Musk paga para fazer a campanha, porque ele tem interesses comerciais em vários países. Então o Bannon está sendo preterido e ele quer manter essa reserva de mercado com o Eduardo Bolsonaro, que é um jegue. E fica fomentando essas notícias falsas. Não vai haver nada disso. Não vai haver, não há interesse algum. A não ser que o próprio Musk tenha um interesse comercial e queira desgastar o governo brasileiro usando o Bolsonaro. Mas só. Isso não vai influenciar em absolutamente nada na prisão do Bolsonaro. O julgamento do Bolsonaro tende a ser na primeira turma do STF, que contém 5 ministros somente. Então vai ser um julgamento rápido, porque nem Cássio Nunes nem André Mendonça farão parte do julgamento. E o julgamento tem que acontecer até o final de 2025, para evitar que Bolsonaro entre em 2026 tumultuando o nosso processo de votação. Então, essa decisão da PGR é fatal. Uma denúncia
que incluiu os bloqueios nas rodovias, então não há o que Bolsonaro contra-argumentar. Ele vai estribuchar, ele vai passar uma noite terrível, deve ter passado uma noite terrível, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, de dentadura batendo e de esfíncter solto. Por que, Bolsonaro, você permitiu que tudo acontecesse e graças a Torres e Silvinei, que tentaram dar um golpe de Estado, um golpe contra a democracia, impedindo a população brasileira na Bahia de votar em Lula, você quase venceu, mas graças a eles você perdeu e agora vai ser preso.